Olá, colegas, tudo bem? Vamos para a nossa terceira parte da aula de fios. Vamos nos concentrar mais nos fios mais flexíveis e fazer um comparativo, avaliando onde a gente vai ter vantagens de utilizar esses tipos de fios em detrimento aos fios que a gente já discutiu, que seriam os fios de aço. Por que esse comparativo? Porque as propriedades são diferentes e nós também temos que ver onde o custo-benefício vai valer a pena, para que a gente substitua o aço, que é um fio muito barato, por fios que têm propriedades diferentes. Ou seja, essas propriedades desses fios, elas têm que superar o seu custo mais alto, para que a gente utilize ele na nossa clínica e a gente tenha uma boa vantagem em escolher eles, ok? Na hora da gente escolher, como discutimos os fios, a gente tem que avaliar a fase do tratamento para encaixar essas propriedades, para que essas propriedades façam essa diferença e que tornem os nossos casos mais rápidos, né, tanto de execução de manutenção, como de evolução de tratamento. A questão da evolução do tratamento, ela depende muito da estratégia que você vai usar. Então, muitas vezes, não vai ser só a característica do fio que vai ser importante, mas a estratégia mecânica, o planejamento do que você vai fazer em cada fase é fundamental para que você tenha uma evolução mais rápida do seu caso, uma evolução mais segura e objetiva do seu caso. Então, assim, essa parte de separação das fases, a gente vai dar uma pincelada aqui na aula, mas ela vai ficar para um momento seguinte, onde a gente vai discutir a parte biomecânica específica das fases do tratamento ortodôntico, ok? Vamos chegando aqui para o cantinho da tela, para que a gente possa dar mais espaço. Continuando os fios rígidos, nós temos os fios de cromo cobalto, né, que ele passou por uma fase onde se usava bastante ele, principalmente na técnica de um professor chamado Ricketts, tá certo? Na técnica bioprogressiva de Ricketts, que a característica desse fio que se salientava em comparativo ao aço, que era o que era mais utilizado à época, era a alta formabilidade. Os fios de cromo cobalto, eles apresentam uma alta formabilidade superior ao aço, permitindo que o colega ele manipule aquele fio de forma mais fácil. O que seria de forma mais fácil? O fio ele é macio para se fazer a manipulação, ele não é tão duro, e em relação à questão da destreza manual, ele se tornava mais fácil de se manipular do que o fio de aço. E além disso, você poderia fazer muitas dobras nele e ele mantinha as suas propriedades de forma muito fiel. Então, uma técnica, uma filosofia que exige a execução de muitas dobras, muitas alças, muitas modificações de conformação do fio, se esse fio tem uma alta formabilidade, ele vai ter uma vantagem importante, ok? Se esse fio tem uma alta formabilidade, ele vai ter uma função importante. E principalmente quando se vai fazer alças com muitos loops e muitos ângulos vivos. Então, quem conhece as alças de retrações de Ricketts, elas são feitas com vários loops e vários ângulos vivos, o que a formabilidade do fio ela é de extrema importância. A alça de retração de Ricketts também, você tem 8 loops num arco para que se faça a retração. Nossa prática clínica, a gente realmente não faz tantas dobras, não faz tantas alças, por quê? Para agilizar o tempo clínico. A gente substitui essas alças, essas dobras, por estratégias mecânicas diferentes que vão nos dar uma maior agilidade
e um melhor custo-benefício dos recursos. Então, esses fios de cromo cobalto, apesar dessa característica importante, eles não são solicitados em nosso curso. Nenhum, tá bom? Por quê? Porque como a gente faz pouquíssimas alças e as dobras que a gente faz são dobras muito simples, tá certo? São dobras muito simples, então a gente prefere utilizar os fios de aço. Tá bom? A gente prefere utilizar os fios de aço porque eles compõem muito bem, eles suprem muito bem essa necessidade e tem um custo financeiro muito menor. Tá bom? Então nós não utilizamos nenhum fio desse de cromo cobalto por causa dessa justificativa. Nós realizamos poucas alças, realizamos poucas dobras e não precisamos de um fio que ele seja mais caro para dar uma alta formabilidade. A formabilidade do fio de aço, ela já supre as necessidades da nossa clínica, das nossas mecânicas e da nossa rotina de forma muito boa, ok? Só colocando aqui para vocês uma situação que era comum, que é muito comum, e a gente usa de forma similar à técnica de Ricketts, para a execução da intrusão escalonada, então, escalonada na região anterior. A gente intrui primeiro incisivos, depois caninos, que é a intrusão típica de Ricketts. No caso dessa paciente aí, que ela tinha uma sobremordida que a gente considera tipo 2. Como é que é a sobremordida tipo 2? É quando eu tenho uma parte posterior de molares a premolares reta e eu tenho o canino mais destruído e os incisivos também. Eu não tenho uma curva completa, eu tenho uma reta e a parte anterior de canino a canino destruída. Então, quando eu tenho esse tipo de sobremordida, tipo 2, esse sistema de intrusão ele é muito bem-vindo, que é com o arco base de Ricketts, tá bom? Então, o nosso curso, a nossa mecânica, ela engloba o que a gente acha que é melhor, independente da filosofia que se utiliza. Então, esse arco base a gente vai utilizar. Glauber, mas vamos utilizar no Elgiloy, como foi feito nessa paciente, que foi feito com o Elgiloy, que é o cromo cobalto? Não, a gente vai utilizar um outro tipo de fio que vamos ver mais à frente, que seria o fio de TMA, tá bom? Por quê? Vamos já ver. Então, pessoal, as sobremordidas elas podem ser tipo 2 ou tipo 1. A tipo 1 ela vai curvando com a parte mais inferior na região de premolares. E a gente já discutiu como é que a gente corrige isso aí. Seria com o quê? Com fio de curva reversa, tá bom? Com fio de curva reversa. E a gente já discutiu também qual seria o fio que a gente escolhe e por quê. Fio de aço, porque eu consigo fazer a curva ou a correção da curva, a curva reversa, bem na região de premolares, bem onde o problema é mais importante para que a gente possa planificar essa curva, tá bom? O fio de aço ele tem uma boa memória de forma quando a gente faz o revinido e nos permite fazer um ômega na mesial do tubo do segundo molar para que eu não precise dobrar o fio lá atrás, evitando protrusão e formação de diastemas. Então todos esses recursos a gente já discutiu na aula de aço. A gente sempre vai ficar lembrando pelo comparativo e é interessante para que se fixe o conceito, ok? Então nessa paciente aqui eu vou abrir aqui a nossa ponteirinha. Nessa paciente aqui eu tenho uma sobremordida, mas eu não tenho sobressaliência. Então, assim, por que é que eu não tenho uma sobressaliência? Justamente pela invasão dos incisivos no espaço que deveria ser ocupado pelos incisivos inferiores, no espaço que deveria ser ocupado pelos incisivos superiores. Então, para que eu feche esses diastemas, eu tenho que ter overjet. Eu tenho que ter um espaço. E esse espaço vai ser criado com a intrusão inferior, tá bom? A intrusão inferior. Então, nosso arco de Ricketts aqui foi feito ao fio fininho, fio Elgiloy azul, ok? Elgiloy azul.
arco base de Ricketts, nós intruímos os incisivos, olha lá, ao nível onde estava o posterior, não, o nível onde estava o posterior, olha o nível onde está o anterior. Não, a paciente está ocluindo e a distância agora eu tenho um overjet para começar a fechar esse espaço superior. Não? Após a intrusão dos incisivos, como recomenda Ricketts, há uma intrusão segmentar dos caninos até a planificação da curva para que a gente possa corrigir esse diastema anterior. Mas, Glauber, tem que fazer a frenectomia? É recomendado que faça a frenectomia. Tá bom? É recomendado que faça a frenectomia nessa situação aqui. Ok? Eu não gosto muito de fazer a frenectomia muito antes do movimento. Né? Porque aqui pode formar um tecido fibroso, tá certo? Tecido fibroso como é que eu vou dizer? Dificulte esse fechamento e possibilite recidivas. Tá bom? Um detalhe, pessoal, para que vocês não esqueçam. Quando o paciente tem dentes muito triangulares, certo? Muito triangulares, aí a gente deve fazer a frenectomia após o fechamento. Porque se você fizer a frenectomia antes do fechamento e remover todo esse tecido aqui fibroso na região entre os incisivos, e a gente tiver um incisivo muito triangular, quando você fechar o espaço pode ficar um buraco negro aqui. E isso é desagradável, tá bom? É muito ruim, ok? Então, Glauber, quando é que você deixa a frenectomia para fazer depois do procedimento de fechar o espaço? Quando o paciente tem dentes bem triangulares, ok? Tem dentes bem triangulares, para que eu garanta a formação da papila e depois a execução da frenectomia. Mesmo que eu precise fazer uma contenção mais importante atrás, ok? Mesmo que eu precise fazer uma contenção mais importante atrás, que é o que geralmente a gente faz. Ok? Então, o caso tratado, e aí já com acompanhamento de 12 meses, onde a gente fez a intrusão de toda a bateria anterior, de 3 a 3, com o arco base e depois o complemento dos caninos, e fechou os espaços do diastema anterior, tá? Dos diastemas anteriores. Ok? Então, assim, você pode fazer um arco de cromo cobalto. Aqui nessa aula, eu quero deixar bem claro que é uma sugestão de possibilidades clínicas direcionadas para os fios. Tá bom? Pensando em quê? Na eficiência e num custo-benefício legal. Ok? Sempre pensando nisso. Sempre pensando que você condensar de forma mais objetiva a quantidade de fios que você vai adquirir e que você vai trabalhar na sua rotina clínica, utilizando o melhor custo-benefício. Ah, Glauber, eu posso fazer a intrusão desses 4 incisivos com aço? Pode. Eu posso fazer com TMA? Pode. Eu posso fazer com níquel cromo? Pode. Tá bom? Eu prefiro TMA. Então é uma preferência pessoal, mas todos esses se pode fazer com o mesmo arco base, fazendo as ativações, e acompanhando. Você consegue fazer a intrusão com qualquer um desses fios. Tá certo, pessoal? Então, eu comento isso justamente para que não fique vocês não fiquem pensando que a gente utiliza um tipo de fio porque os outros não podem ser utilizados. Tá certo? Podem. Muitas vezes vão ter efeitos clínicos bem parecidos. Mas repito, o objetivo da aula, o objetivo da nossa composição com vocês é enxugar e dar um bom custo-benefício para o seu consultório. E agora, pessoal, vamos passar para a parte dos fios flexíveis. Realmente que depois da década de 90, esses fios se tornaram uma febre na ortodontia. Chegaram com muita força os fios flexíveis e se tinha uma falsa ideia de que eles seriam os fios perfeitos, tá bom? Eles seriam os fios perfeitos para o tratamento ortodôntico. E repetindo, não são. Não existe um fio perfeito, existe um fio bem indicado.
ok? Então você não vai usar um fio só, ou um tipo de fio só, porque ele possui características que vão suprir ou que vão funcionar bem em uma fase, porque as necessidades muitas vezes são distintas, ok? Então, seguindo os fios mais flexíveis aqui, ó, de formabilidade e de flexibilidade, os fios de nitinol, de níquel titânio, nitinol como são chamados popularmente, ele tem uma alta flexibilidade, tá bom? Uma alta flexibilidade, facilitando muito a nossa vida quando a gente compara com o aço. Porque quando a gente está fazendo um alinhamento e nivelamento, os dentes estão desnivelados e desalinhados. Para eu utilizar um fio de aço que ele tem uma baixa flexibilidade, eu tinha que aumentar essa flexibilidade do aço fazendo muitas alças, o que tornava a manutenção muito demorada e precisando de que o colega tivesse muita habilidade manual para que aquelas alças ficassem bem executadas e que não machucasse o paciente. E também dificultavam bastante o conjunto de higiene que o paciente necessitava fazer. Dificultava bastante. Então, assim, mecânicas mais limpas, elas também favorecem isso, não machucam o paciente, permite uma boa higienização, tem uma evolução muito melhor, ok? Então, os fios mais flexíveis, eles vieram para ocupar o espaço durante o alinhamento e nivelamento, facilitando a nossa vida, que em vez de ter que fazer várias alças, passar algum tempo executando esse procedimento, a gente vinha com o fio, tirava da caixinha e encaixava nos dentes. Então facilitava bastante, quer dizer, facilita bastante a nossa vida, facilita bastante a nossa vida. Então a gente tem que entender quais seriam essas vantagens para que a gente possa utilizar um melhor custo-benefício. Então, esses fios de nitinol, ele tem uma rigidez baixa e uma formabilidade baixa também. Não é que não tenha formabilidade, eles têm uma formabilidade baixa. E a gente vai classificar esses fios de nitinol em com relação à questão de algumas características que eles vão ter. Então, os fios de nitinol, que a gente chama de elásticos, eles permitem fazer dobras também, tá certo? E essas dobras seriam dobras mais simples. Eu não consigo fazer uma alça num fio nitinol, mas eu consigo fazer uma dobra, um offset, um inset, essas dobras mais simples e funcionam muito bem, ok? Mas para que é que vai servir essas dobras num fio flexível? Muitas vezes, pessoal, eu não quero modificar alguma situação no arco, como por exemplo, eu tenho um molar que está bem posicionado, o pré-molar que está certo com o ponto de contato, tudo corretinho, e eu tenho uma diferença de volume na vestibular. E aí eu posso fazer com o fio nitinol um offset, tá bom? Uma dobra de alívio, para que o meu fio não nivele o pré-molar com o molar, tirando o ponto de contato e mantendo as vestibulares no mesmo nível. Então isso é uma situação que você pode fazer essa dobra, ok? Pode fazer essa dobra. Então, uma outra situação que eu gosto muito de utilizar esse tipo de dobra, por exemplo, eu tenho um canino muito alto, ou eu tenho um canino fora da oclusão, que ele não vai entrar no nivelamento inicial, mas a ponta do canino está no nível do arco. Ok? A ponta do canino está no nível do arco. E aí eu vou usar meu fio nitinol e bater no canino. Eu posso fazer uma dobra de alívio para que ele não toque no canino, não influenciando no nivelamento, e aí eu executo o meu nivelamento inicial sem problemas e depois abro espaço e incluo o canino na mecânica. Então a possibilidade de a gente fazer dobras no fios nitinol também facilita a nossa vida em algumas situações mecânicas, ok? É um fio com um atrito médio, com atrito médio, não permite soldas para soldar ganchos, fios, a não ser que seja com máquinas específicas, e aí ele pode ser executado essa solda. É um fio biocompatível e hoje o custo-benefício dele é excelente.
há 20 anos atrás, a gente tinha que utilizar recursos, como eu mostrei na aula na parte 1, ou na parte 2, com fios de aço trançados, que são os Twist Flex, para fazer essa fase de nivelamento e alinhamento, porque os fios Nitinol ele tinha um preço bem elevado. Hoje esse custo-benefício já vale muito a pena. Então é muito interessante essa globalização e a concorrência que nos ajudam a utilizar recursos que são bons num preço bem interessante, ok? Então é um fio de alta flexibilidade e a fase que a gente vai priorizar a utilização deles é a fase de nivelamento e alinhamento, ok? Como a gente colocou, é possível apenas realizar dobras discretas e elas normalmente não ficam com ângulos vivos, elas ficam com os ângulos arredondados, tá bom? De uma forma geral, as nossas opções de fios Nitinol, elas são essas, tá bom? Fios redondos, fio quadrado, só tem um, e fio retangular. Isso na marca que a gente indica para vocês, para que vocês adquiram, que é uma marca com um fio bom e um excelente custo-benefício. Então o fio é bom, não é ótimo, mas o custo-benefício dele é maravilhoso. Então, de uma forma geral, a maioria dos ortodontistas ou a maioria dos cursos indica esse tipo de fio para que vocês utilizem, tá bom? Nós temos outras possibilidades, como a Morelli, em várias marcas, mas como a Ortométrica, a Eurodonto, a Infinity e várias marcas, mas nós colocamos aqui porque a gente gosta dos fios e principalmente um custo-benefício para que você inicie sua estrada ortodôntica, ele é muito bom. Então, nós temos as possibilidades de seção redonda, quadrado e retangular, tá bom? Redondo, quadrado e retangular. Vamos ver aqui quais seriam os fios que se encaixariam no que ele tem realmente vantagem, tá certo? No que ele tem realmente vantagem. Se esses fios são flexíveis, a vantagem deles, como discuti, é dissolver o apinhamento, nivelar e alinhar os dentes. Então, na primeira fase de tratamento ortodôntico, ele tem vantagem, porque vai evitar que a gente faça dobras e agilizar a nossa manutenção, nosso tempo de cadeira e também agilizar a evolução do tratamento. Por quê? Porque esses fios eles têm uma boa memória de forma. Diferente do fio de aço, que a memória de forma dele, a força seria mais brusca, o fio Nitinol ele tem uma força mais leve, e em alguns fios ela é mais contínua, tá bom? Mais contínua. Então a carga de descarrego, a força de descarrego, que é voltar para a posição inicial, no fio Nitinol, ele é infinitamente melhor do que no fio de aço. E alguns, ele mantém até essa força mais constante. Não? Então, assim, a vantagem do fio Nitinol é aonde? No nivelamento e alinhamento. Então, quais os fios que a gente vai utilizar como eleição? No nosso curso, a gente vai utilizar o fio 014, o fio 016 e o fio 018. Apenas esses. Por que a gente não vai utilizar o fio 010? Como o slot que a gente utiliza é o slot 22, o fio 010 ele fica com muita folga. E a força desse fio ela é muito baixa. Você imprimindo, colocando o fio e muitas vezes não vendo resultado clínico. Então nós não utilizamos nem fio 010 e nem fio 012, ok? Nós começamos já no fio 014 de uma forma geral, ok? Mas, Glauber, quando eu tenho um apinhamento grave, o fio 014 não vai entrar em todos os dentes. Eu também compreendo isso. E quando o apinhamento é grave, eu não indico que você instale ou que você coloque o fio em todos os dentes. A gente vai fazer e vocês vão aprender que o nosso nivelamento nos apinhamentos graves vai ser um nivelamento parcial.
a gente vai deixar 1 ou 2 dentes fora do nivelamento para que a gente nivele os restantes, abra espaço e aí sim os mais difíceis, os que têm posicionamento mais inadequado, a gente vai pescar eles na segunda fase. Então, com esse objetivo, com essa filosofia de mecânica, a gente vai nos limitar a utilizar os fios 014, 016 e 018. Dessa marca, pessoal, a gente tem apenas 4 formas de arco em cada número desse, em cada fio desse. Por exemplo, eu tenho 014, eu tenho o inferior grande, o superior pequeno, que é igual ao inferior maior, e o superior grande. Então nós temos 4 opções de fio: inferior, superior e superior. Tá certo? Aí nós inferior pequeno e grande, superior pequeno e grande. Então assim, quando é que a gente vai usar cada um? Lembre-se, é apenas para nivelamento e alinhamento. Quando é que a gente vai definir a forma do arco dos nossos pacientes? Na segunda fase do tratamento. Depois que a gente termina o nivelamento e alinhamento. E para que a gente escolha a forma, para que a gente utilize, individualize os arcos dos nossos pacientes, nós precisamos de um arco que ele tenha formabilidade, que eu possa alterar aquela forma. Então, para definir forma do arco, para definir a forma do arco dos nossos pacientes, nós não vamos usar fios nitinol, nós vamos usar fios em aço. E a gente define o diagrama. Depois do diagrama definido, a gente, quando chegar na segunda fase do tratamento, vai utilizar os fios de aço para quê? Para individualizar o diagrama do nosso paciente. Ah, legal. Então, se eu não vou utilizar os fios nitinol nessa segunda fase, eu não vou precisar de fios nitinol mais grossos. Beleza. Então, fio 20, não vou precisar. E os fios quadrados e retangulares também eu não vou utilizar. Por quê? Vai ser na segunda fase, onde a formabilidade ela é mais importante do que a flexibilidade. Ok? A formabilidade, e em muitas situações a rigidez é mais importante do que a flexibilidade. Então, Glauber, se eu não vou usar os fios nitinol mais espessos, só os mais finos, que não fazem uma força muito importante, limitando-se a fazer o nivelamento e alinhamento, esses fios alteram ou não a forma do arco? De uma forma geral, pessoal, até o fio 016 você não tem modificação nenhuma da forma do arco original do seu paciente. Se o fio 018 ficar vários meses, ele pode começar a imprimir isso. Em um mês, o fio 018 ele também não é capaz de alterar a forma do arco. Então, para otimizar o arsenal de vocês, eu só peço o fio 014, 16, 18, inferior. Dessa marca, ele já é bem espesso, bem largo e maior do que muitos arcos superiores dos nossos pacientes. Então, você não precisa comprar arco inferior, pequeno, médio e grande, arco superior pequeno, médio e grande, de um diâmetro só. Você só precisa comprar um arco inferior de cada um desses. Ok? Repetindo, para que isso? Melhorar o seu custo, o nosso custo-benefício. Tá bom? Glauber, e essas coresinhas das caixinhas dele? Eu tenho algumas características dos fios nitinol que são importantes, tá bom? Esse verdinho, ele é considerado pela Morelli como sendo um fio super elástico. Para nós, a gente vai considerar ele como sendo fio elástico, tá bom? Por quê? Porque ele permite a gente fazer aquelas dobrinhas arredondadas, aquelas dobras de alívio, como eu comentei no slide passado. Ele coloca super elástico por uma questão de marketing,
mas ele clinicamente ele é considerado um fio elástico, o verdinho, que esses é o que eu quero que vocês comprem, tá certo? Para o curso. Os outros, pessoal, o vermelhinho, qual a diferença do vermelhinho pro verde? É que a elasticidade dele aumenta, tá certo? Ele já pode ser considerado um fio super elástico e ele é termoativado, tá bom? Ele é ativado quando aumenta a temperatura. Para que serve isso? Para que eu possa fazer o engate do fio no slot com mais facilidade. A gente vem com um gelinho e você coloca no fio e o fio ele fica mais o quê? Mais maleável, tá certo? Ele fica mais maleável. Se você colocar o fio no ar-condicionado, ele fica bem molinho. Então, assim, como ele fica muito maleável, é mais fácil da gente engatar nos breques, tá certo? Engatar nos breques. E depois, quando volta a temperatura do corpo, quando esquenta a temperatura, ele vai voltando a sua forma original. Então, para que é que serve o fio termoativado? Para facilitar o engate. Tá bom? Para facilitar o engate. Então assim, Glauber, eu posso comprar ele? Pode. Tá bom? E se for comprar, onde é que vai ser mais importante? Nos fios mais finos. Compre só o 0,14 se você quiser. Tá bom? Essa característica vai ser diferencial só quando você tem um desnivelamento muito grande. Quando já está mais nivelado, não tem sentido você utilizar esse fio. Tá bom? Mas para o curso, o que eu peço é só o verdinho. Mas você também pode adquirir o fio termoativado. E esse marronzinho, Glauber, ele é o fio nitinol, onde se acrescenta um cobre. E aí ele chama fio nitinol Cooper, Nitai Cooper. Qual seria a característica dele, particular dele? É que ele tem uma flexibilidade maior do que os outros dois. E ele tem uma curva de descarrego, como a gente chama, mais constante. Que é o que? Eu vou empurrar o fio até engatar naquele dente que está fora do arco e ele traciona aquele dente numa força uma força mais constante. O fio verdinho, quanto mais você empurra, mais você vai aumentar a força. Então a força de descarrego do fio verdinho, ela é muito mais alta no começo e quando o dente vai chegando na posição original, ela vai diminuindo bruscamente. Tá bom? Ela vai diminuindo bruscamente. O Nitai Cooper, ele mantém essa curva de descarrego mais constante. E aí a gente vai ter um efeito clínico de nivelamento e alinhamento melhor. Porque qual é a força que seria mais eficiente na movimentação dentária? É a força de leve e que tenha maior constância. Ela não é interessante que ela seja mais alta e depois baixe de uma vez, tá bom? Qual o recurso que a gente faz para que essa força no nosso quando o dente está muito longe, a gente utiliza esse fiozinho verdinho, como a gente está discutindo aqui. Eu estou apontando aqui, mas é porque a tela está na minha frente, pessoal. Porque esse fio verdinho que a gente está aqui, a gente pinça o dente que está mais longe, mas como eu comentei anteriormente nas outras aulas, por intermédio de um amarrilho, para que ele não deforme muito e não aumente muito essa força inicial. E aí a gente pinça e vem, pinça e vem. Esse aqui a gente pode já jogar ele mais, pescar de forma mais próxima ao dente, porque a força que vai de descarrego, a força de volta à posição original, ela é mais constante. E esse outro fio que também vocês vão ver, de qualquer marca também tem, que é o fio nitinol super elástico, já com a curva feita nele. Não é com a curva feita nele. Glauber, por que a gente não utiliza esse fio aqui? Repetindo a explicação do fio de aço. Porque nesse fio aqui eu não consigo fazer uma curva, a ponta da curva, ela não vai ficar onde eu quero, que seria na região de premolares, na grande maioria das vezes, que é onde a curva está mais baixa. Tá bom? Muitas vezes essa barriguinha da curva vai ficar lá na região de molares, diminuindo a eficiência da utilização do fio.
esse fio não aceita eu fazer um ômega e a gente precisa fazer uma dobra para que não cause protrusão nos dentes, que a gente coloca, como a força vai ficar na anterior dos incisivos, para intrusão, ele acaba jogando os dentes para vestibular. E a indicação é que a gente dobre esse fio lá atrás para não provocar protrusão, diastemas, para que os dentes não anteriorizem. E dobrar esse fio na distal do tubo do segundo molar inferior não é uma tarefa fácil, tá bom? Dá para fazer, mas não é uma tarefa fácil. Principalmente com os tubos que a gente usa hoje colados. Você termina a manutenção, quebra um tubo, tem que voltar tudo novamente, tá bom? Tem que fazer tudo novamente. Então nós não solicitamos esse fio, eu coloco aqui na aula para que vocês tenham conhecimento, tá certo? Conhecimento, e também justificando por que a gente não solicita, ok? As situações clínicas, pessoal, onde a gente utiliza os fios nitinol, tá bom? São no alinhamento e nivelamento, principalmente os alinhamentos e nivelamentos mais leves, que aí você pode pegar todos os dentes e corrigir esse desnivelamento já de um mês para o outro, tá bom? Corrigir de um mês para o outro. O ideal, aí só já pegando um gancho, é que quando eu tenho desnivelamento, mas tenho espaço, ele acontece de forma o nivelamento acontece de forma mais rápida, tá bom? E se eu não quero que os dentes no nivelamento e alinhamento protruam, vão para frente, eu devo adquirir esse espaço antes, tá bom? Antes. Então, quando eu tenho apinhamento e eu quero fazer o nivelamento e alinhamento e eu coloco o fio, se eu não tomar cuidado, os dentes eles vestibularizam, aumenta o overjet e às vezes eu causo problemas, dificuldades mecânicas que não são interessantes para a evolução no nosso caso. Mas esse alinhamento com esse tipo de fio aqui, ó, torna o nosso trabalho muito fácil, tá bom? Muito tranquilo, muito simples, tá bom? Glauber, é melhor com amarrilho ou com os elastiques? De uma forma geral, quanto menos atrito tiver nessa fase, melhor. A evolução do nivelamento vai ser mais rápida, tá certo? Então, se você quiser dar preferência para os amarrilhos nessa primeira fase, principalmente de canino para trás, que é para onde o fio tem que fazer, tem que correr para que aconteça o nivelamento e alinhamento, isso vai ser mais eficiente. Tá bom? Isso vai ser mais eficiente. Mas esse amarrilho você não deve amarrar de forma muito forte. É só o suficiente para prender o fio dentro do slot, dando liberdade para o fio naquela região para que ele corra. Então é importante você entender isso, porque se você usa o fio de amarrilho e vai amarrar muito apertado, ele também vai prender o fio e vai diminuir esse atrito. Não? Mas em casos onde você pode aceitar a protrusão, aí é muito bom, muito interessante e a gente já resolve os dois problemas, tá bom? Em apinhamentos mais graves, como eu discuti com vocês, como a gente colocou, a gente não vai passar o fio. Eu venho com Colus Bracket, passo o fio entrando no lateral, pegando o central, aí entra lá no lateral, pegando o canino. Não, a gente não faz isso, tá certo? A gente não faz isso como regra. A gente seleciona os dentes que estão melhor nivelados. Nesse paciente aqui, a gente cola a parte posterior até canino, cola a parte posterior até canino, cola os incisivos e aí vamos abrir espaço para os laterais. Nesse paciente específico foi indicada a exodontia dos 4 premolares, tá bom? A indicação foi da exodontia dos 4 premolares, né? Então, a gente vai primeiramente fazer a distalização dos caninos. Olha lá na nossa aulazinha de elástico, tá bom? Na nossa aulazinha de elástico. Elastiquinho em corrente, com fio com um ômegazinho aqui, fio 0,18, tá bom? Em aço, fio que tem o que? Baixo atrito, para que esse dente corra no fio, e ele é um fio relativamente rígido, para que mantenha esse meu canino
com um certo controle. Eu mantenho esse meu canino com um certo controle. Aí, repetindo, sempre a gente deve fazer o elastique do pré-molar para o canino, conjugando com o amarrilho 0,25 essa bateria posterior. Por quê, doutor? Porque eu não posso vir do canino para o molar. Porque o molar tende a girar se você colocar o elástico direto no molar. Tá bom? Se você colocar o elástico direto no molar. Então, a gente distaliza o canino, né? Distaliza o canino. Quando o espaço tiver suficiente para o lateral, aí a gente vem e pinça o lateral. Tá bom? Pesca o lateral. Como está muito longe, e nessa situação aqui, pessoal, a gente utilizou o fio Nitinol convencional, aquele da caixinha verde, tá bom? Daquele da caixinha verde. Vocês observam que eu não amarrei o fio dentro do slot. Nesse aqui está até mais claro, ó. Não amarrei dentro do slot. Eu não tracionei esse fio por completo. Por quê? Para que eu tivesse uma força menor. Lá, o dinamômetro nós medimos, a força para mesialização ou para vestibularização do incisivo lateral desse é uma força bem baixa, em torno de 40 gramas, já é suficiente. E aí quando a gente mediu lá, deu 40 gramas, ficou até aqui, vamos fazer o amarreio, amarrar para que ele vestibularize. E aí, como esse movimento é um movimento muito fácil de acontecer, acontece muito rápido. Então, geralmente de um mês para o outro ele já está em posição, ou no máximo em 2 meses. No máximo em 2 meses. Que é um movimento de inclinação não controlada. Vocês observem aqui que não tem raiz aqui, ó, a raiz do canino está aqui, a raiz do central está aqui e a raiz do lateral não está aqui. O movimento vai ser de inclinação não controlada. A raiz vai para trás e a coroa vai para frente. Depois a gente corrige esse movimento, lembrando a vocês que não existe movimento de vestibularização com controle, isso não existe, tá bom? O nosso caninozinho distalizando, pode fazer com controle? Pode. Movimento de vestibularização com controle, esse não existe, você tem que primeiro fazer a coroa e depois ajustar o torque da raiz, tá bom? Então, lá no nosso fiozinho aqui, um sobrefio aqui, esse fio aqui é 16 por 16 de aço. Não precisa comprar um fio Eugiloi que é mais caro para fazer esse recurso aqui. Fio 16 por 16 de aço no nosso bypass. Então, assim, vocês estão vendo que nas situações clínicas que a gente está mostrando, estão apenas os fios que a gente está indicando. Tá bom? Apenas os fios que a gente está indicando. O termoativado, né, que é um fio super elástico, qual a vantagem dele, como a gente discutiu? Nessa situação aqui foi aberto o espaço para o 32, tá bom? Para o 32, e foi colado aquele acessório naquela sessão, naquele dia. A gente sabe que quando a gente cola e a gente tende a empurrar o fio e amarrilhar ele dentro do slot com mais força, com mais pressão, o bracket ele comumente ele pode cair, porque soltar. Por quê? Porque quando a gente instala o bracket no mesmo dia que a gente instala, normalmente a adesão da resina está baixa. Independente da que você faça, vai estar mais baixa do que 2, 3 meses depois. Tá bom? Então, nunca é interessante que você faça muita força, faça uma ativação importante no primeiro mês que você ativa os brackets, que você instala os brackets. É melhor você guardar para essa ativação maior, colocar um elástico com mais força no mês seguinte, porque ele vai estar mais bem fixado. Então aqui, vamos jogar o fio até lá. Esse recurso aqui, pessoal, para quem gosta dos fios Nitinol termoativado, o colega pode colocar em tubete de anestésico depois que você usa a água e colocar no congelador. E aí você tira essas varas de gelo que facilitam o trabalho na hora de você deformar o fio lá. Você coloca o gelo aqui, ó, e aí o fio faz uma barriguinha, porque ele fica tão mole que quando você coloca ele fica. Onde você empurra ele fica. Tá certo? Ó, o fio Nitinol aqui,
ele fica tão mole, onde você vai colocar ele fica e você engata, porque o fio não facilita a apreensão do bracket, do fio no bracket, porque o fio não vai tender a querer sair. Aí você coloca lá e você facilmente amarrilha ele. Quando está longe, amarrilha com elástico ou com amarrilho metálico? Sempre com amarrilho metálico, tá bom? Quando está longe, sempre com amarrilho metálico. Você pode até colocar um elástico por cima, mas sempre com amarrilho metálico. 0,25. Como está aqui nessa ilustração, tá certo? Como está aqui nessa ilustração, e o incisivo inferior, ele rapidamente, ele movimenta, quando vocês vão ver essa resposta clínica, quando vocês começarem a clínica, que incisivo inferior, a gente tem que tomar cuidado quando a gente não quer exagerar no movimento, porque ele aceita uma movimentação muito fácil, a ancoragem dele é muito baixa, como a gente viu na aula de biomecânica. É uma ancoragem muito baixa, então o movimento acontece, um movimento dessa envergadura aqui, de 3, 4 milímetros, acontece em uma semana muitas vezes, tá bom? Então, desde que ele movimenta de forma muito rápida. Só pegando o gancho aqui dessa situação, observe que esse molar aqui, ó, esse molar aqui, ele não está no meio do arco, tá bom? Então, assim, se ele tivesse adequado, né, que o premolar estaria aqui, ó, no meio do molar, eu poderia, num fio do verdinho, do elástico, fazer um offset e manter ele aqui. Nesse super elástico, ele não aceita o offset e o fio passa reto. Então, muitas vezes, essa correção aqui, como está aqui, vocês vão ter que fazer no fio seguinte, no fio de aço, já fazendo o offset, pela diferença de volume, de tamanho, vestíbulo lingual do molar com o pré. Vamos lá. E muitas vezes, o tubo que você vai colar aqui é mais espesso do que o pré, o que também faz jogar o molar para a lingual. Esses cuidados tem que se ter para poder a gente não ter efeitos colaterais que a gente não queira na nossa mecânica. Então, aquele fio vermelhinho que eu mostrei para vocês, os fios nacionais, eles têm apenas uma temperatura de retorno à posição original, à conformação original. Mas nós temos fios Naita Cooper termoativado que podem apresentar diferentes tipos de temperatura, tá bom? Diferentes tipos de temperatura, que varia de 15 graus a 40. Então, para que essa diferença? Qual a aplicabilidade clínica dessa? Um que volta rápido, tá bom? Que ele volta rápido, faz mais força, e um que volta de forma muito lenta, que seria, por exemplo, indicado para um paciente que tem doença periodontal, e que a gente não pode fazer uma força importante, então uma força bem lenta, bem leve, e aí esse tipo de Naita Cooper 40 graus, ele seria indicado para esse tipo de paciente, tá bom? Para esse tipo de paciente. Realmente os nacionais não têm essas variações, tá bom? Não tem essas variações. Isso aqui são os fios nitinol importados que apresentam essa variação com indicações muito específicas. Então, de uma forma geral, não há necessidade de a gente utilizar esses tipos de diferença. Então, qual fio que a gente vai poder comprar, poder adquirir que apresenta essas variações? O fio de uma marca chamada Órmico, tá bom? O Naita Cooper de uma marca chamada Órmico. É uma das melhores marcas de material ortodôntico do mundo, tá certo? Então, se você for comprar um fio nitinol da Órmico, é igual ao da Morelli? Não, muito diferente no preço também. Então, a ideia da gente é trabalhar aqui na aula com vocês, dar as informações que vocês precisam saber e selecionar o melhor custo-benefício, como a gente já falou. Então, pessoal, o fio Naita Cooper, que é esse aqui, ele tem a função de ter uma curva de descarrego constante, tá bom? Constante e leve, tá bom? Leve e constante, permitindo que a movimentação aconteça durante um mês inteiro. Então eu coloquei essa imagem aqui porque é o conjunto que mais me atrai na hora de eu fazer o alinhamento e nivelamento de um paciente. É o fio Naita Cooper,
tá bom? Utilizando brackets autoligados. Então, a vantagem, ao meu ver, maior do bracket autoligado é você fazer o nivelamento e alinhamento muito rápido dos seus pacientes, tá certo? Um nivelamento e alinhamento muito rápido dos seus pacientes. E realmente ele acontece de uma forma espantosa, que aí o paciente chega no outro mês, doutor, mas que maravilha, olha como aconteceu o movimento rápido. A mãe da Gabi, ela mesma chegou no outro mês, espantada com o resultado que aconteceu no primeiro mês. Então, assim, na Gabi, no primeiro mês eu montei o arco superior, tá certo? Eu montei o arco superior, e no segundo mês ela voltou com o arco superior desse jeito. Ok? O arco superior já praticamente nivelado, tá bom? O arco superior já praticamente nivelado. Foi quando eu montei o arco inferior, tá certo? Na Gabi. Então, assim, em um mês, a gente teve essa modificação e olha a amplitude de movimento aqui do nosso 23, de um mês para o outro. Então, isso aqui chama muita atenção dos nossos pacientes, e que eles ficam muito satisfeitos. Então, assim, para o alinhamento e nivelamento, duas características que são importantes: a flexibilidade, tá bom? E uma curva de descarrego que ela seja constante, ok? E baixo atrito na parte posterior do fio. Flávio, por que tem que ter um baixo atrito nessa parte posterior? Porque quando eu vou nivelando, esse acúmulo de fio que está entre os dentes, para que engate nos dentes que estão fora de nivelamento, ele vai ter que correr para algum lado. Se eu tenho um baixo atrito aqui, ele corre bem para a distal, evitando protusão e fazendo com que esse movimento aconteça de forma mais rápida. Então, o baixo atrito, ele contribui bastante para esse nivelamento acontecer em um mês, tá bom? Para esse nivelamento acontecer em um mês. Glauber, eu posso comprar o fio Naitai Cooper? Pode. Posso utilizar ele com fio, com brackets autoligados? Pode. Mas você tem que entender também que isso aqui é uma fase. Os brackets autoligados são excelentes para essa fase. Mas a segunda fase, que é o controle de mecânica, você vai ter que selecionar os casos para que essa eficiência ela também aconteça na segunda fase. O que eles tendem a não ser tão legais. Tá bom? Então, assim, eu seleciono muitos casos que eu vou usar autoligados, porque na grande maioria deles eu não acho que vale a pena. Tá bom? Eu não acho que vale a pena. Então, vocês têm que pegar um pouquinho mais de experiência para ter esse discernimento. Porque os dois sistemas eles não funcionam de forma igual. Um segundo fio que é flexível, que é o beta titânio, que a gente chama de TMA, tá bom? O fio os fios de níquel titânio, a gente se convencionou chamar nitinol, e os beta titânio são os fios de TMA. É um fio que tem uma flexibilidade média, tá bom? Então aí tem algumas situações onde isso aqui se encaixa muito bem, ele é mais flexível do que o aço e menos flexível do que o nitinol. Então a gente vai selecionar as situações onde ele é legal. Ele apresenta uma rigidez também média e tem uma formabilidade boa, né? Ele tem menor formabilidade do que o aço. Então, pessoal, quando a gente vai fazer alguns tipos de alça com ângulos até 90 graus, ele funciona muito bem. Se eu precisar fazer ângulo de mais de 90 graus, como por exemplo quando eu vou fazer um ômega, uma alça fina, uma alça pequena e com ângulos muito vivos, aí o fio ele pode fraturar, tá bom? E se eu precisar fazer ativações, o ideal é que as ativações dessas alças não sejam nos ângulos de 90 graus, tá bom? Nos ângulos, porque como ele tem uma formabilidade, ele tem uma menor do que a do aço, se eu ficar modificando esses ângulos, ele também pode fraturar. Hoje o TMA está muito melhor do que
há alguns anos atrás, principalmente das marcas nacionais que é o que a gente trabalha. Então você já pode fazer várias coisas que não se podia. Então por isso é que a gente considera a formabilidade dele alta, mas menor do que o de aço. Não é um fio de alto atrito, então não é interessante utilizar ele para alinhamento, nivelamento, para retração, para movimentação de dente no arco. Então muitas situações clínicas ele não tem vantagem, tá bom? A solda, ele permite solda, mas também, assim como o nitinol, só com máquinas específicas para isso, é biocompatível e o custo-benefício hoje ele é bom. Mas a gente coloca custo-benefício para a utilização que a gente recomenda, não para a utilização de forma geral. Por exemplo, ele tem uma boa formabilidade para que eu utilize ele para individualizar arco. Tem. Só que essa característica o aço também tem muito bom e o custo-benefício dele já não é bom, porque o aço é bem melhor, tá certo? O aço é muito mais barato do que o TMA, é muito melhor de manipular do que o TMA para fazer esse tipo de possibilidade. Então, ele é bom para as indicações que a gente coloca. Então, para as indicações que a gente coloca. O fio de TMA, depende da marca que você vai utilizar, ele pode vir já em diagramas, tá? Já pode vir em diagramas, mas de uma forma geral, os nacionais eles vêm em vareta, e tem todas essas possibilidades aqui, tá bom? Todas essas possibilidades aqui. Ah, Glauber, vou ter que comprar esse monte de fio? Não, a gente selecionou para você bem pontual. A gente vai comprar o fio TMA para as indicações, que são principalmente os arcos segmentados, tá bom? Então você vai comprar o fio TMA 19 por 25 em vareta, só esse, porque ele é um fio mais caro do que os outros, mas ele tem uma vantagem muito boa, que é a sua memória de forma, tá bom? A sua memória de forma. Quando a gente vai fazer uma ativação em uma alça, ou em um segmento de alça desse com fio TMA, eu posso ativar e deixar ele lá sem ficar reativando mensalmente, porque ele não desativa muito rápido. O fio de aço não, se você fizer a mesma alça, vai cumprir a mesma função, mas você tem que ficar ativando todo mês, tá certo? Então a força, a biomecânica do TMA nesses sistemas aqui de alças, ela funciona muito melhor do que como se fosse o aço, que pega força e para, força e para, força e para. O TMA não, mantém a força mais constante, eu tenho que ter um pouco de paciência, porque às vezes o movimento é difícil. Por exemplo, eu vou verticalizar a molar, fazer uma alça com TMA, eu tenho que ficar ativando todo mês? Não tem, tá certo? Não tem, mas tem que esperar a mecânica ela evoluir. Isso eu acho fantástico. Muitas vezes eu faço um segmento de TMA de alça apoiado no molar e no mini implante e faço a mecânica do resto do tratamento e deixo ele lá. Quando está com alguns meses, o que eu planejei está corrigido sem que eu faça nenhuma ativação. Ok? Ah, e esses outros fios aqui? Vou fazer o quê? Não compra, porque não tem vantagem. Aqui a gente vai usar o nitinol e aqui a gente vai usar o aço. A gente vai usar o aço nessa região. Então você só vai comprar esse aqui justamente para fazer esses arcos, tá bom? E aí a gente vai usar o 1925 para fazer arco de intrusão, como aqueles que eu mostrei no arco base. As molas de correção radicular, verticalização de molar. Ele pode ser feito alça de retração, mas a gente não vai utilizar isso, tá bom? Molas para tracionamento de canino incluso, muito importante. Molas para... esse aqui é correção radicular de canino ou de outros dentes. Não, a gente não vai fazer com ele. Mas a mola de verticalização de molar também. Como fio intermediário de alinhamento, não vamos usar. A gente passa do aço, ou passa do nitinol direto para o aço. Não há necessidade hoje, pela conformação do bracket, pelo conjunto de você fazer essa transição, mas anteriormente se fazia. Tá bom? E fazer os alicóides do pêndulo que eu vou mostrar e a gente vai também poder utilizar, mas e sempre com TMA. Então,
é similar àquela nossa paciente, aquela paciente que eu mostrei para vocês, mas essa aqui com TMA, né? Você faz o arco base, né? Esse arco base que pega os 4 incisivos e vai lá e engata no molar, né? Engata no molar, a ativação que a gente faz jogando ele no fundo de saco. Quando eu pego um TMA, eu engato ele aqui, eu não fico todo mês tirando e ajeitando, não. Você faz, o paciente volta, você troca as liguinhas, troca as bengalinhas e aí espera acontecer, porque se fosse de aço e o Elgiloy precisava. E aí a nossa sobremordida virou quase que uma mordida aberta, não? Virou quase que uma mordida aberta, ok? Então, quando eu quero essa intrusão aqui, que são dos 4 dentes, eu gosto muito dessa possibilidade aqui, tá bom? Olha como o paciente era, olha como o paciente era, até com desnível importante do arco superior. Essa paciente aqui era uma dentista, colega de vocês de curso de ortodontia, que tratava com um colega na cidade onde ela morava, um amigo dela, e aí quando fez especialização com a gente, e durante a especialização a gente tratou ela e entregou um resultado bom para a situação que se tinha, que eu realmente não faria as extrações nesse caso, mas foi feito e a gente entregou uma situação boa, ela ficou satisfeita, ficou bem satisfeita, e na fase transicional nós fizemos a intrusão dela com um arco de TMA. Com arco de TMA. Então a vantagem desse arco é você poder fazer, tem possibilidade de fazer essas alças com esses ângulos não tão vivos, tá bom? Com esses ângulos não tão vivos, para poder e não precisar reativar as alças, não precisar ficar tirando para ativar novamente, e a curva de descarrego do TMA ela é muito favorável, assim como dos Naitai Cooper. Tá bom? Aí se eu quiser retrair esse canino, eu posso fazer com uma alça de TMA, tá certo? Ativando ela, aí eu abro mais do que 2, 3 milímetros, e aí deixo 2, 3 meses até ela fechar, e aí depois reativo ela novamente, tá bom? Reativo ela novamente, até ela perder toda a ativação, ok? Então assim, é um recurso interessante. E muitos colegas usam ainda hoje essas alças para retração de canino. Como a gente já discutiu, não é a minha eleição. A minha eleição é fazer o sistema retrator, porque eu acho muito mais simples e o paciente ele se incomoda muito menos. Tá bom? Nessa alça a gente tem que fazer faz algumas pré-ativações, justamente para que a gente tenha um controle maior do movimento do dente. Tá bom? O controle maior do movimento do dente. Mas para que isso aconteça, a gente tem que deixar o fio trabalhar. Como é que é deixar o fio trabalhar? Às vezes o colega, ele tem muita ânsia de que o movimento aconteça rapidamente e quer ficar ativando todo mês. Então, como eu lhe falei, a gente ativa o fio TMA, faz as pré-ativações e deixa o fio trabalhar até ele se desativar todinho. Então assim, até o dente vai girar, ele tem que acertar o giro, ele vai inclinar, ele tem que aceitar que o dente não incline, tá certo? E essas pré-ativações são feitas na medida da necessidade. Então, o antigiro, por exemplo, nesse dente era interessante, porque o dente está bem posicionado no sentido vestibular, mas ele tá muito inclinado para mesial. Então, essa dobra aqui de correção radicular, eu já não faria. Então, isso depende muito da necessidade do paciente. Uma outra possibilidade, que são na verticalização dos molares, no caso de uma paciente que a gente tratou há muitos anos atrás, tá certo? No modelo aqui dá para ver legal, por isso que eu coloco esse modelo, porque o terceiro molar não estava aqui, tá bom? Não estava aqui, estava incluso, e a paciente solicitou, porque não ia fazer implante. Esse caso é muito antigo, e não quero fazer implante, é muito difícil, é muito caro, e aí a gente optou por fechar o espaço, e quando a gente foi mesializando o segundo molar, o terceiro molar erupcionou
de forma bem adequada, até com 5 cúspides na vestibular, com cara de primeiro molar, né, o terceiro molar dela. E aí a gente vai mesializando e o dente tende a inclinar. E aí foi feito, a gente colocou uma alça de correção radicular, com loop com fio TMA. Com fio TMA, para manter essa força mais leve, constante e conseguir verticalizar esse molar, melhorando a posição dele, a posição radicular dele, comparando com os premolares. E aí terminamos o caso de forma bem verticalizada, Nessa paciente nem colocamos contenção à época, tá bom? Inferior, e ela se manteve estável. Um acompanhamento que a gente tem dela, se não me engano, de 6 anos, de 6 anos. Então, uma situação bem interessante. Essa mola de correção radicular, eu uso de forma, é muito comum eu usar, porque é muito difícil conseguir, qualquer um, conseguir que a mesialização desse molar aconteça de forma bem reta. Esse movimento vai ser pendular. Então, quando o molar encostou no pré, aí você vai ter que corrigir a raiz para que o dente não faça isso. Ó. Não vai abrir um diastema entre o pré e o molar quando você remover o aparelho, que não é nada agradável para o acúmulo de alimento. Uma outra utilização também nos arcos segmentados, no caso de tracionamento de canino incluso, a gente usa muito e vai usar muito o fio TMA, tá certo? Vai usar muito o fio TMA para descruzar o canino, porque assim, lembrem, a gente utiliza para nivelar, os dentes estão muito mal posicionados, um fio flexível nessa região aqui, ó, um fio flexível, um fio de ancoragem, que a gente chama de bypass. Mas o canino é um dente muito pesado. E quando ele está muito distante, se você utilizar esse sistema de bypass, você pode provocar uma deformação nesse arco. Mas só uma curiosidade, nesse paciente aqui, esse fio tá mais grosso. Era um 17 por 25. Eu posso fazer com 17 por 25 também? Pode, você pode fazer o arco base com fio. O ideal é que você faça com o fio mais grosso que você conseguir. Só que você precisa ter o quê? Os dentes nivelados. Então, assim, a gente começa com 16 por 16. Mas se eles estiverem bem nivelados, você pode ir para 17 por 25. E aí aqui o meu TMA. Qual a vantagem disso aqui, doutor? É que a gente engata, ativa, para vestibular e para cima, para ele não tocar nos de baixo, e deixa lá. O paciente, quando retornar, você troca as liguinhas e vai embora, até que o canino, ele venha para a posição. E aí você retorna, ó, tira o fio 17 por 25, retorna, faz o renivelamento, ó, o fio 0,14 aqui novamente, para posicionar, para buscar o canino para a posição. Tá bom? Buscar o canino para a posição. Uma outra indicação do fio TMA que seria a distalização, tá bom? Com recursos que a gente utilizava apoiados em dentes, que é um pêndulo, um pêndulo de Hilgers. A gente utilizava apoiado em dente e em mucosa, tá certo? Hoje, quando a gente precisar fazer esse tipo de recurso, que é um sistema de distalização por lingual, repito, a maioria das vezes a gente vai fazer por vestibular. Mas a gente tem esse recurso aí para usar em algumas situações específicas, mas nós vamos utilizar esse pêndulo normalmente com instalação de 2 mini implantes. Pega as 3 pregas aqui, depois das 3 pregas, um mini implante 0,6 por 1,5 da Morelli. Um aqui, outro aqui. Aí faz uma estrutura muito parecida com essa, só que sem esses braços para colar no pré. E aí a gente engata nos mini implantes, e aí eu vou ter uma ancoragem absoluta para fazer essa distalização. O que é legal do fio TMA aqui? É que realmente não precisa fazer reativação. Não precisa ficar tirando isso aqui para reativar, tá certo? É só uma ativação e aí ele faz a movimentação. Só uma ativação que ele faz a movimentação. Essa é a grande vantagem desse tipo de recurso. Então, vai pedir um pêndulo, frisa para o seu protético
que você quer com fio TMA. Porque se for fio de aço, você tem que ficar tirando toda hora. Isso aqui não é uma coisa fácil de se fazer, incomoda o paciente, tá bom? É difícil de se fazer para você ficar fazendo essa ativação dentro da boca do paciente. Porque esse pêndulo aqui, depois de você colocar, ele não sai mais. Só sai para tirar, porque você vai tirar essas resinas todas aqui, ou então vai tirar as resinas e desengatar do mini implante. Isso não acontece. Então, o fio de TMA ele é muito importante para que o conjunto desse sistema ele funcione de forma mais adequada. Tá bom? De forma mais adequada. Resumindo, tá bom? Nós temos esse resumozinho aí das características das nossas principais ligas, tá certo? Eu sei que nós temos mais, tá certo? Nós temos mais, mas para uma rotina clínica, esse conjunto vai funcionar muito bem para você tratar os seus casos. Você consegue tratar qualquer caso com essa rotina clínica que a gente está passando para vocês, de solicitação, de tipo de fios, ok? Alguma dúvida em relação à questão, Glauber, esse fio eu uso para isso. Se você buscar na aula, vai ter alguma resposta para esse fio que está na sua cabeça que você acha que precisa. Que nos últimos 15 anos que a gente foi selecionando esses fios, foi diminuindo, foi enxugando esses fios, nunca ninguém conseguiu acrescentar fios. Sempre eu tirava e não acrescentava. Por que eu fico tirando? É justamente para poder ter um sistema mais enxuto. Tá bom? E eu vou colocar para vocês esse nosso flash map, que é o flash map de alinhamento e nivelamento, onde a gente vai precisar, que eu quero que vocês decorem essa sequência para que a gente consiga utilizar os fios ou nossos recursos de forma muito tranquila. Então, assim, a sequência de aulas de fios e elásticos, ela permite que a gente faça esse conjunto. Então, esse flash map é um flash map de passos de mecânica. Então, assim, isso aqui você tem que decorar. Onde você vai usar cada tipo de fios e também algumas situações de elástico, tá bom? Onde você vai corrigir algumas coisas em relação à questão de elástico. Então, esse conjunto aqui, vocês dêem uma lida, tudo está na aula, para que a gente, por exemplo, quais são os problemas que a gente pode iniciar? Alinhamento e nivelamento. O que a gente pode ter? Primeiro, problemas verticais e vestibulolinguais. Quando são leves e moderados, qual é a minha sequência? 14, 16 ou 18, tá certo? Terminar no 18 e vai para o 18 de aço. Ponto. Acabou o alinhamento e nivelamento. Tá bom? Acabou o alinhamento e nivelamento. Então, assim, quando eu tenho uma mordida cruzada, o que eu vou usar lá? Ó? 1/8 cruzado, barra palatina mais arco lingual cruzado. Um ou outro. De uma forma geral, pessoal, eu tento primeiro o mais simples, depois o mais complicado. Tá bom? Molar superior girado, barra palatina. Tá certo? Barra palatina, para fazer nessa fase inicial. Molar extruído, mini implante. Não tem moleza, tá? Não tem. Glauber, eu tô com um paciente que está com o molar muito extruído, mas eu não vou intruir agora. Então, a exceção desse conjunto, a gente faz o quê? Cola passivo e quando for movimentar, você recola, tá bom? Você recola. Então, como é que eu vou corrigir os giros? Fazendo os binários, tá bom? Fazendo os binários, ok? Aí, em que fio eu faço o binário? 0,18, aço ou nitinol. Sempre engatando o elástico do bracket para o bracket a favor da força do giro, do botão para o fio, do botão para o frio, ok? E os problemas verticais e linguais aqui são os mais simples de giros, e os verticais e linguais mais graves, a gente vai fazer a seleção do fio, do dente que está pior, vai chegar no 16 por 16 e vai engatar com o fio 0,14, como a gente já colocou aqui na aula também.
A gente vai utilizar mini implantes para intrusão e o arco segmentado também para intrusão. Então, assim, tudo está aqui nessa aula, e a revisão para que vocês, como é que eu vou dizer, uma revisão de ordem de prioridade para o alinhamento e nivelamento, está tudo aqui, tá certo? Está tudo aqui, dê uma olhada, guardem esse último slide aqui, como é que eu vou dizer, façam um print da tela e coloquem em cima da sua cama para você ficar olhando para ele e utilizar e decorar mesmo. Então, sempre no nosso Flash Map é bom que vocês decorem. Ok, pessoal? Bom, a gente vai finalizando essa parte da aula de fios. Aí, lembrando, esse Flash Map não é de fios, é de alinhamento e nivelamento, que engloba fios elásticos, tá bom? Vamos ficando por aqui e espero que essa aula tenha esclarecido as dúvidas que vocês tenham, ou pelo menos passado a informação interessante dos nossos fios. E a gente se encontra na próxima aula gravada ou ao vivo. Um abraço, pessoal.